Abre a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11, verso de número 23. Eu quero ler com você, livro de Marcos, capítulo 11, verso de número 23. Nós estamos numa campanha de oração em 10 dias, pedindo a Deus que Deus faça coisas novas e coisas bem especiais para nós. E nós servimos um Deus que opera poderosamente. Às vezes você não está vendo, mas Deus está fazendo. Você pensa de uma forma, mas Deus tem a sua forma de agir e tem a sua forma de operar. Então acredite, essa noite Deus está trabalhando na sua casa, Deus está trabalhando na sua família. Acredite, Deus está trabalhando nas suas emoções. Acredite, você precisa curar as suas feridas. Acredite, existe um Deus que conhece tudo. Deus viu tudo que aconteceu essa semana. Deus sabe das suas limitações. E fique tranquilo, porque não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe nada que Deus não possa solucionar. Não existe nada que Deus não possa fazer, porque Ele é Deus. E entenda o que eu vou te dizer essa noite, antes de ler o texto. Deus é capaz de fazer qualquer coisa por você. Deus é capaz de fazer qualquer coisa por você. A Bíblia diz que ninguém pode tocar em você. Ninguém pode fazer nada com você, a não ser que Deus permita. Irmão, se Deus não permitir, ninguém pode fazer nada contra você. Entenda o que eu vou te dizer essa noite. Deus está nesse lugar. É Deus que está no comando desse lugar. Às vezes as circunstâncias nos levam a medo, a dúvida. A gente fica um pouco desesperado, a gente pensa até em desistir. É normal isso. Mas você precisa continuar crendo. O texto que nós vamos ler essa noite diz assim: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Enquanto eu estava lendo esta palavra, estava estudando para pregar esta palavra, Deus começou a me dar outras palavras. Qualquer dia desse eu vou pregar sobre o inimigo da fé. Os inimigos da fé. E um dos inimigos da fé se chama dúvida. Um dos maiores problemas que acontece com o ser humano é quando ele duvida. Porque o texto bíblico diz o seguinte: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Ou seja, quando eu disser algo, isso vai acontecer, se eu não duvidar. O problema é que nós sempre deixamos que a dúvida nos domine. Quando é que a dúvida acontece? Quando a gente tem medo. E o que o medo faz com a gente? O medo impede a gente de crescer. O medo impede a gente de multiplicar. O medo impede a gente de desenvolver. O medo nos impede de chegarmos no nosso destino. O medo nos impede de avançar. Mas essa noite eu quero pregar sobre o poder da fé, não é o poder do medo. Mas pastor, por que o senhor começou a falar do medo? Porque medo é fé no Deus errado. Toda vez que você tem medo, você está crendo no Deus errado. Então você precisa vencer o medo. Como é que você faz para vencer o medo? É não duvidar. Porque o que eu aprendi hoje, enquanto orava, para preparar esta mensagem, ou tentando concluí-la, é que algumas coisas precisam acontecer na nossa vida para a gente ter fé. Primeira coisa, para você ter fé, você precisa ouvir. A Bíblia diz que a fé vem, e ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. No início do culto aqui, eu orei, ou antes da oração, eu disse assim: você precisa parar de ouvir pessoas negativas. Você precisa parar de ouvir frases negativas. Por quê? Aquilo que você ouve, você começa a obedecer. E aquilo que você começa a obedecer, você começa a praticar. E aquilo que você começa a praticar, você começa a viver. Então quando você escuta muita coisa negativa,
quando você escuta muito questionamento, muita fofoca, muitas coisas erradas, a sua tendência é começar a obedecer aquilo que você está ouvindo. E quando você começa a obedecer o que você está ouvindo, você começa a praticar. Exemplo, você sempre gostou da cor verde. Exemplo, né? Aproveitar que a minha esposa hoje está de verde. Você sempre gostou da cor verde. E aí de repente um amigo ou um vizinho foi na sua casa e começou a falar mal do verde. O verde não é uma cor boa. Inclusive apareceu aqui. O verde é uma cor ruim. De tanta pessoa falar que o verde é ruim, daqui a pouco você passa a não gostar mais do verde. Porque aquela pessoa que conversa com você é importante. Aí você começa a colocar em prática. O que você faz? Você começa a jogar toda a roupa verde que você tem fora. Por quê? Porque você ouviu. E porque ouviu, obedeceu. E porque obedeceu, começou a praticar. E agora começou a viver coisas da sua vida. Então eu quero dizer essa noite para você que o poder da fé é assim. Primeiro você ouve. Segundo, você obedece. Terceiro, você pratica. E quarto, você vive o extraordinário. Eu quero perguntar a você essa noite: você quer continuar vivendo a mesma vida que você está vivendo? Ou você quer viver o extraordinário? Você quer mudar de nível? Ou você quer continuar vivendo o que você vive? Ouvindo as mesmas músicas? Ouvindo as mesmas conversações? Queridos, eu não acredito na teoria de Darwin, mas eu acredito na evolução. Eu não acredito no que ele diz, mas eu acredito que nós estamos no processo da evolução. Picasso disse que quando ele pintava uma obra e alguém ficava olhando aquela pintura se tornava viva. Por quê? De tanto alguém olhar, as pessoas começavam a ver o movimento daquela pintura. Ou o que é que ele estava querendo dizer naquela pintura. O que eu estou querendo te dizer essa noite? Quanto mais você olha para a fé, quanto mais você acredita naquilo que Deus te prometeu, mais isso se torna vivo dentro de você. Eu quero te dizer que a Bíblia tem no livro de Hebreus, no capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 40, a galeria dos heróis da fé. Quem aqui já foi numa galeria de arte? Quem aqui já foi numa galeria de arte? Muito interessante você entrar numa galeria de arte e tem muitos quadros pintados. E quando você começa a ver os quadros, eu tive em há poucos dias atrás, e o quadro mais barato que eu encontrei custava R$200 mil. E quando eu olhei para aquele quadro, eu fiquei olhando e disse: o que o cara queria dizer quando estava pintando isso? O que ele estava pensando? Em que ambiente ele estava? Em que clima? Em que nível que ele estava? E eu comecei a observar e comecei a ver que as pessoas chegavam e elogiavam o quadro e diziam: nossa, mas que cara extraordinário. E eu olhando com a minha ignorância dizia: não estou vendo nada. E os caras chegavam e diziam e começaram um leilão. Eu esqueci de te falar isso. Foi um leilão e eles foram comprar quadros e começaram a dar os lances. E eu olhei e eu disse: nossa, eu dou R$2. E tinha gente que já tinha dado 50 mil, outros 100 mil, outros sim foi. E me disseram que aquele quadro foi vendido por mais de R$1 milhão. O que eu quero te dizer essa noite? Quando a gente não entende, a gente não sabe o valor que tem. Quando a gente não entende, a gente não sabe o quanto custou. Mas quando a gente começa a entender, a gente sabe o valor daquela obra. A galeria dos heróis da fé. Quando você abre a Bíblia, eu estava fazendo isso hoje na parte da tarde. Quando você abre a Bíblia e começa a ler a galeria dos heróis da fé, a primeira figura que você encontra, um quadro pintado, é a vida de Abel. A Bíblia diz que Abel ofertou, e a oferta que ele entregou a Deus, até hoje ainda fala. E quando você vai lendo os textos, você encontra a história de Noé. Irmão, olha aqui para mim essa noite. Eu quero te explicar a fé no Antigo Testamento. Olha só o poder da fé. A Bíblia diz que Deus chamou Noé. Diga comigo, Noé. Diga comigo, Noé. A Bíblia diz que Deus chamou Noé e deu uma missão para ele. Diga para o irmão: Deus também te deu uma missão. Vira para o irmão e diga para ele: Deus te deu uma missão. Ah, irmão, você precisa crer. Diga para ele: Deus te deu uma missão. O negócio está funcionando aqui, o Jefferson ficou ligado aqui. Então veja bem, Deus deu uma missão para Noé. E Noé recebeu uma missão. Qual foi a missão de Noé, irmão? Construir uma arca. Construir um grande barco. Só que tem um problema. Qual é o problema, pastor? Existem 3 problemas, na verdade. Primeiro, que poderia ter despertado a dúvida em Noé. 3 coisas que poderiam ter despertado a dúvida em Noé. Primeira coisa: jamais tinha chovido na face da terra.
O que acontecia? A água irrigava da terra, e no momento da irrigação, a terra toda trazia, umedecia a terra, e o broto, e os brotos brotava do solo as sementes, e isso acontecia. Então brotava a irrigação da água da terra. Nunca tinha chovido na história. Primeira coisa que poderia despertar a dúvida. Segundo, Noé vivia centenas de quilômetros distante do oceano. E mesmo que ele pudesse, como é que ele ia fazer os animais entrar dentro da arca de 2 em 2? Terceiro, o terceiro é esse, né? Noé teria que reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Reunir todos os animais e depois tomar conta dos animais. Irmão, 3 coisas que eram problemas. Nunca tinha chovido. Segundo, Noé vivia centenas e centenas de quilômetros do oceano. Terceiro, como é que Noé ia colocar todos os animais dentro da arca? 3 coisas poderiam gerar dúvida nele. Mas a Bíblia diz, na galeria dos heróis da fé, que Noé creu. Irmão, acreditar ou crer quando você tem o dinheiro na mão para pagar a conta é fácil. Acreditar ou crer que você vai passar pela cirurgia e vai resolver o problema que você está enfrentando quando você tem um plano de saúde também é fácil, irmão. Acreditar que você vai pegar o avião, vai viajar para Dubai ou para outro lugar do país quando você tem o dinheiro para comprar a passagem é fácil. Mas você crer naquilo que você não está vendo é o diferencial. Você acreditar naquilo que não está na sua mão é que toda a diferença. Por exemplo, nós começamos a crer e começamos a falar que um dia nós teríamos forro. Irmãos, eu não tinha e ainda não tenho o dinheiro para pagar o forro, mas Deus está providenciando e a gente está acertando. Irmão, nós não tínhamos o dinheiro para construir, nós tínhamos uma parte para começar. Agora, para fazer tudo que está sendo feito, não tínhamos. Mas nós não trabalhamos por lógica, nós trabalhamos por fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E eu aprendi que a fé vem pelo ouvir. Então o que eu faço? Todos os dias eu faço isso. Eu sempre ouço uma mensagem diferente da outra, que fala sobre fé, irmão, que fala sobre Cristo, que fala sobre o céu, que fala sobre milagre. Nós já perdemos até a conta de qual foi a última vez que a gente assistiu televisão, que a gente viu o noticiário, porque a gente não tem tempo mais para isso. Eu não tenho tempo para ser amedrontado, nem para ouvir notícias ruins. O meu tempo é dedicar em crer, é dedicar em acreditar, é dedicar em praticar. Porque o que eu aprendi? Quando você ouve, você obedece. Quando você obedece, você está praticando. Quando você está praticando, você vive o extraordinário. Se você nessa noite quer mudar a sua vida, quer mudar a sua empresa, quer mudar a sua vida espiritual, quer mudar a sua vida emocional, a sua vida familiar, quer mudar o relacionamento com seus filhos, você vai precisar dessas 4 coisas. Que coisas, pastor? Primeiro, ouvir. Ouvir quem? Ouvir a voz de Deus. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouvir quem? Ouvir o seu líder espiritual. Ouvir o pastor da igreja, aquele que Deus está usando para te direcionar. E fazer o quê, pastor? Obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que entregar oferta. Obedecer é melhor do que entregar sacrifícios. Obedecer, irmão, muda a vida da gente. Obedecer muda a nossa história. Ontem eu estava conversando com alguns amigos e eu ouvi um amigo dizer, e a palavra que ele disse foi o seguinte: ele ouviu uma voz e a voz disse para ele: não vai por aí. E ele foi, e o resultado foi que Deus o livrou, mas muitas coisas aconteceram. Você precisa entender que tem hora que Deus vai te dizer: pare. Você precisa entender que tem hora que Deus vai te dizer: não faça aliança com aquelas pessoas. Você precisa entender que vai ter hora que Deus vai te dizer: está na hora de você mudar as suas alianças. Você precisa entender que tem hora que Deus vai te dizer: você está no meu domínio, sob o meu controle. Você precisa entender que tem horas que Deus vai fechar as portas para você, mas Ele vai continuar te sustentando. Você precisa entender que vai ter hora que Deus vai abrir as portas para você, mas você precisa continuar obedecendo. Pastor, mas como é que eu vou obedecer? A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Quem lembra disso? Que Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Por que Abraão é o pai da fé? Abraão estava vivendo uma vida muito boa em Ur dos Caldeus.
E o que acontecia lá? O seu pai estava com ele, a família dele toda estava com ele, estava tudo bem. E de repente Deus chegou e disse: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vá para a cidade. Que cidade? Aqui eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde estava indo, irmão, mas ele foi. Por que ele foi? Porque ele creu em Deus. Você sabe o que é isso? É você estar morando lá na sua casa bem aconchegante, o seu conforto, e Deus dizer para você essa noite: sai da tua zona de conforto e vem para onde eu quero te levar. Isso é obedecer. A Bíblia diz que Abraão, isso está lá na galeria dos heróis da fé, pegou, arrumou tudo, chamou a esposa e disse: olha, vamos embora. Para onde? Não sei. Qual mulher, irmão, que iria acompanhar um marido que diz assim: olha, vamos vender a casa, vender os móveis, ou vamos sair tudo, juntar tudo agora e vamos embora. Irmão, Sara pegou e disse: estamos juntos, vamos embora. E foram embora. Para onde? Não sabia para onde era, mas seguiu. E a Bíblia diz que Deus começou a fazer coisas extraordinárias. Por quê? Quem ouve, obedece e pratica, vive o extraordinário. Você está entendendo? Que o poder da fé vai fazer você viver coisas extraordinárias. Mas para que você viva isso, você precisa, primeiro, ouvir. A Bíblia diz que sábio não é aquele que fala demais, mas aquele que está pronto para ouvir. Deixa eu fazer uma pergunta: você está pronto para ouvir o que Deus veio te dizer essa noite? Agora eu vou fazer a segunda pergunta: você está pronto para obedecer aquilo que Deus está te dizendo essa noite? Agora eu vou fazer a terceira pergunta: você está preparado para praticar aquilo que Deus quer que você pratique essa noite? Deus essa noite está dizendo para alguém: está na hora de você perdoar, irmão. Está na hora de você liberar o perdão. Você disse que está magoado com alguém, disse que está ofendido com alguém, e continua remoendo essa dor, remoendo esse medo. Deus está te dizendo hoje que Ele quer abrir uma nova porta para você. Ele quer fazer você entrar e andar por outro caminho. Ele quer fazer você viver algo extraordinário. Mas você constantemente, ou a sua vida toda, está dando ouvido para quem não deve ouvir. Está crendo em quem não deve crer. Está obedecendo quem não deve obedecer. Está praticando aquilo que não deve praticar. O texto que a gente leu essa noite diz que o poder para mover montanhas. Eu tenho mais de 30 anos no Evangelho. Estou pastoreando há mais de 13 anos. Eu pensava que era menos, né? Mas eu tenho mais de 30 anos no Evangelho, porque eu sou nascido e criado no Evangelho. Mas eu me converti de verdade, irmão, aos 11 anos de idade, quando o meu avô Aurelino, que tinha uma barraca, e ele me deu uma Bíblia de presente. Eu lembro como se fosse hoje. Foi num dia 11 de março, agora do ano eu não lembro. Mas ele me deu uma Bíblia de presente. E quando ele me deu aquela Bíblia de presente, ele me perguntou: você quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu disse: quero. E ele disse: então você vai ser. E tinha uma vigília no culto à noite. E ele disse, e eu perguntei para ele: o que eu tenho que fazer para ser batizado? Ele disse: só crer. Eu disse: só isso? Ele disse: é. E você tem que falar que quer. E ele era muito autêntico. E ele disse: você fala que quer e vai com fé que você vai ser. Eu disse: então você hoje. Fui para o culto à noite, irmão. Quando chegou lá, era uma vigília. Naquela vigília, se eu não me engano, foram 36 pessoas batizadas com o Espírito Santo. O pastor Salomão Silva, saudoso pastor Salomão Silva, estava pregando naquela noite. E eu fui batizado com o Espírito Santo. E isso, irmão, já tem mais de 25 anos. Eu continuo falando em línguas estranhas, acreditando num Deus que faz milagre, crendo num Deus que revela o oculto e o escondido, crendo num Deus que cura câncer, cura AIDS, cura todo tipo de doença, crendo num Deus que dá vista aos cegos, que dá audição para os surdos, que faz os mudos falarem e faz os paralíticos andarem. E essa semana eu comecei numa campanha de oração, porque eu comecei a dizer ao Senhor: Senhor, a tua palavra diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Irmão, diga para o irmão que está do seu lado: os sinais seguirão aqueles que creem. Diga para ele: os sinais seguirão aqueles que creem. Irmão, então eu comecei a entrar numa guerra espiritual. Eu faço algumas guerras de vez em quando. E eu começo a conversar com Deus e comigo mesmo. Eu disse: Deus, os sinais seguirão aqueles que creem. Então deixa eu te contar o que vai acontecer, irmão. E entenda isso que eu vou te dizer essa noite. Quando você estiver andando, os sinais vão te seguir. Está preparado para isso? Primeiro, obedecer, crer. Eu esqueci do crer, irmão. É obedecer, crer, ouvir, crer,
obedecer, praticar e viver o extraordinário. Você está preparado para isso, irmão? Então você precisa, primeira coisa, ouça o que eu estou te dizendo essa noite. O Senhor quer fazer na tua vida o que fez na vida dos heróis da fé. O Senhor quer fazer na tua vida o que fez na vida dos patriarcas. O Senhor quer fazer na tua vida o que fez na vida dos teus avós, o que fez na vida dos teus pais. O Senhor quer fazer. Para que isso aconteça, você precisa ouvir. Você precisa crer. Crer, irmão, é não duvidar. Você precisa obedecer, precisa praticar. A partir do que Jesus disse, aprendemos que a fé, ela não precisa ser grande para a gente fazer grandes coisas. Tem muitas pessoas que falam assim: rapaz, o irmão tem uma fé muito grande. Não, irmão. A Bíblia diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem aqui já usou alfinete? Já viu a cabeça do alfinete? A cabeça da ponta do alfinete? Ou melhor, a cabeça do alfinete, não é da ponta, né? Você já viu isso? Se tiveres fé do tamanho da cabeça do alfinete, você dirá a esse monte: sai daqui e vá para colar, e ele irá. Mas para que isso aconteça, você precisa crer e não duvidar. Apesar das circunstâncias, Deus está dizendo para você: creia. Apesar das circunstâncias, você precisa dizer: seja feito segundo a fé que vocês têm. No livro de Mateus, capítulo 9, verso 28 e 30, a Bíblia diz que chegou uns leprosos, chegou homens doentes, e a Bíblia diz que eles queriam ser curados. E Jesus olhou para eles e disse: seja feito segundo a fé que vocês têm. O que eu quero te dizer essa noite, que o que você precisa, o que você quer viver, vai ser segundo a tua fé. A Bíblia diz que uma mulher estava enferma, havia 12 anos, e ela começou a dizer: se eu tão somente tocar na orla do manto de Jesus, eu vou ser curada. E ela começou a imaginar, e a Bíblia diz que assim como você imaginou, assim será. E a sua imaginação começou a criar dentro dela forças, começou a criar dentro dela esperança. E ela começou a se arrastar e tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, o que aconteceu? Ela foi curada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tocou em Jesus essa noite? Ele está aqui, irmão. Ei, irmã, Jesus está aqui. Você não entendeu? Se eu tivesse falado que um anjo estava, algumas pessoas iam se movimentar. Mas eu estou falando que Jesus, aquele que criou o céu, criou a terra, aquele que criou todas as coisas, está conosco essa noite. E Ele está dizendo para você: pede o que queres, porque eu farei ainda essa noite. Você sabe qual é o nosso problema? Nós estamos muito... Nós esquecemos que o Deus que nós servimos é dono do ouro, da prata, é dono do bronze, é o dono das pedras preciosas. O que eu quero dizer a você, o milagre de ontem é a ciência de hoje. O que eu quero te dizer é que a fé portanto, é a proteção. A fé é proteção, a fé é sustento, a fé é fortalecimento. A fé é proteção contra o inimigo. Por isso que você precisa do poder da fé. Eu quero dizer essa noite que a fé, ela não é um sentimento. Tem algumas pessoas que pensam que fé é um sentimento. Irmão, fé não é um sentimento. A Bíblia diz que fé é um dom. A Bíblia diz que a fé está dentro de nós. E como é que a fé, ela entra em ação, na prática? Exercitando. Quando você exercita a sua fé, isso começa a te dar coisas novas. A fé trabalha com o que é invisível. A fé no invisível te faz enxergar aquilo que ninguém consegue ver. Eu gosto muito da passagem do profeta Elias. Eu gosto muito de falar sobre o profeta Elias. A Bíblia diz que havia 3 anos que não chovia sobre a face da terra. E havia um caos em toda a cidade. E a Bíblia diz que Elias subiu para o monte. E o céu estava, o céu de brigadeiro, o céu todo azul, não tinha nuvem nenhuma.
E a Bíblia diz que Elias foi orar para chover. Irmão, a oração, ela traz à existência as coisas que não existem. Mas a Bíblia diz que Elias começou a orar e chamou o seu moço e disse: vai lá, olha para ver se está acontecendo alguma coisa. E o moço saiu e olhou e voltou e deu a notícia: não está acontecendo nada. A Bíblia diz que Elias continuou orando. Elias colocou a sua cabeça entre os seus joelhos e estava em oração. E veio a segunda vez e perguntou para o moço: já aconteceu? Ele disse: ainda não aconteceu nada. Eu quero te dizer uma coisa: se ainda não aconteceu, não pare de orar, continue orando. A Bíblia diz que foi a terceira vez e ele voltou e disse: aconteceu? Disse nada. A quarta, a quinta, a sexta. Irmão, na sétima vez, o moço trouxe uma notícia. Diga para o irmão: está chegando uma notícia. Diga para o irmão: tem uma notícia para você essa noite. A Bíblia diz que na sétima vez o moço voltou, e ele voltou muito empolgado, voltou muito entusiasmado. Eu acredito que ele estava com a mesma empolgação que eu estou essa noite, porque ele falou: eu essa noite já vi também algo acontecendo. A Bíblia diz que ele chegou e disse: eu vejo no céu. O que você vê no céu? Eu vejo no céu uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Irmão, é como se ele estivesse dizendo que ele estava vendo um pingo. Pega uma folha de papel de ofício, pega um lápis ou uma caneta e somente marque. Era o que ele estava vendo no céu. A Bíblia diz que Elias olhou para o profeta, olhou para o seu servo e disse: avisa o rei Acabe que vai chover. Ainda tem mais, diga para ele que eu estou ouvindo. O que você está ouvindo? O som de uma grande chuva. Diga para ele acelerar o passo, porque vai chover. O que eu quero te dizer essa noite é que o poder da fé faz você ver e você ouvir aquilo que ninguém está vendo, ninguém está ouvindo. Mas você precisa continuar crendo. Se Deus disse que vai salvar, continue crendo, porque Ele vai salvar. Se Deus disse que vai te mudar, Ele vai mudar você. Se Deus disse que vai te dar uma casa nova, vai te dar um carro. Se Deus disse que vai te usar como pregador na África, ou seja, lá em qual país que seja, ou até mesmo aqui no Brasil, ou em alguns lugares. Se Deus te disse que você vai ser, irmão, você precisa continuar crendo, porque isso vai acontecer. A fé pode gerar, a fé tem o poder de gerar as coisas. A fé, ela coloca a fé assim, primeiro você coloca o pé, para depois ver acontecer. Quando você foi abrir um negócio, ou quando você vai abrir um negócio, a primeira coisa que você faz é orar, irmão. Senhor, olha, eu estou indo pela fé. E quando você faz por fé, Deus age junto com você. Eu quero dizer para você que a fé é como uma chave. Ela abre e fecha. Ela liga e desliga. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês aqui já são como eu? Já perderam a chave do carro? Perdeu a chave de casa? Perdeu a chave da moto? Irmão, fala a verdade. Quem aqui já perdeu chave ou perde chave constantemente? Levanta a mão para eu ver, irmão. Amém, eu não estou sozinho. Aí o que eu fiz? Eu fui atrás da porta da minha sala, preguei 2 pregos e penduro a chave lá, mas 10 vezes eu esqueço de botar e perco a chave. O que a chave faz? Liga e desliga. A chave abre e a chave fecha. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqueles que não estão mais atualizados, ainda estão nos carros antigos, que tem carro que você não precisa mais de chave, né? Mas aqueles que ainda precisam de chave, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Algum de vocês já conseguiu fazer o carro ligar sem a chave? Só se fazer a ligação direta, mas aí você vai ter que fazer um montão de coisa lá. E não está certo. Deixa eu te explicar. A fé, ela é como uma chave. De vez em quando a gente perde a fé, irmão. De vez em quando, Débora, a gente esquece ela em algum lugar. Não sei se vocês já fizeram isso. Chegou em casa, acho que foi ontem eu fiz isso, né? Cheguei em casa, em vez de pendurar a chave lá, não sei onde eu botei. Quando foi de manhã, queria pegar o carro, não sabia onde estava a chave. E já aconteceu um dia, deixa eu explicar para vocês aqui, ele está me olhando, foi bom ele me olhar. Um dia eu acordei bem cedo, tinha que levar as crianças para a escola. Não, eu fui trabalhar e voltei do trabalho, tinha que pegar as crianças na escola. E cheguei em casa, fui pegar a chave do carro, irmão, a chave sumiu. E eu comecei a procurar a chave, procurando a chave, não encontrava a chave.
Liguei para a Patrícia, porque ela sempre sabe, mulher interessante, né? Ela sempre sabe onde está tudo. Falei, vou ligar para ela que vou resolver meu problema. Liguei para ela, falei, filha, onde é que está a chave? Disse, está em casa. Disse, não está, já revirei tudo. Aí ela falou, olha em tal lugar, não está, olha em tal lugar, não está, olha, não está em lugar nenhum. Ela disse, não sei o que aconteceu. Eu fui e peguei a reserva, irmão. Quando eu estou indo para a escola buscar as crianças, no meio do caminho eu recebi aquela mensagem, Arthur. Recebi essa mensagem assim, no coração e na cabeça. Quando cheguei na escola, perguntei, Arthur, você viu a chave do carro? Ele disse, sim. Tá onde? Tá na minha mochila, eu trouxe para a escola. Aí eu ri, liguei para a Patrícia e disse, a chave está com o Arthur. Mas eu encontrei a chave e eu tinha reserva, você está entendendo? De vez em quando você vai perder a fé, irmão. De vez em quando você vai procurar e vai dizer, Senhor, hoje eu estou sem fé. A Bíblia diz que um dia um homem chegou para Jesus e disse, Jesus, o meu filho, tem hora que ele fica endemoniado. Tem hora que ele quebra as correntes, ele se lança no fogo, se lança na água. E ele faz coisas, ninguém consegue prender ele. E Jesus disse, o que você quer? Ele disse, tem um problema. Qual é o problema? Eu não tenho fé. Aquele homem estava dizendo para Jesus que ele estava com problema de falta de fé. Vai ter hora que você vai desanimar, irmão. Você vai pensar que não vai dar mais certo. E o que você tem que fazer? Tem que fazer como aquele homem, Jesus. A minha fé hoje, eu não sei aonde foi parar. Porque as circunstâncias me levaram a ter medo, me levaram a duvidar, me levaram a fracassar. Mas muda aqui dentro de mim e me dá fé essa noite. A Bíblia diz que Deus faz isso. E assim, irmão, como eu encontrei a chave, eu quero dizer que essa noite Deus quer entregar nas suas mãos o poder da fé para você abrir e fechar. Ei, as suas palavras é que tem fechado portas para você. Aquilo que você anda falando está fechando as portas. Aquilo que você anda dizendo está fechando portas para você. E você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você diz, porque a Bíblia diz que a língua é um pequeno membro, mas que pode lançar todo o corpo no inferno. Cuidado com quem você fala e o que você diz. Você acha que ninguém viu e ninguém está vendo? Eu sempre digo isso, irmão. Antes de falar de alguém, pergunte para Deus se Deus está satisfeito com aquilo que você está falando. A Bíblia Sagrada diz que nós temos várias histórias bíblicas de pessoas que perderam. E quando se perde, o que você tem que fazer? Você tem que procurar, irmão. Não adianta ficar lamentando, não adianta ficar questionando. Está na hora de você parar de se fazer de coitado. Está na hora de você parar de reclamar. Está na hora de você parar de se fazer de vítima e fazer alguma coisa. Diga para o irmão que está do seu lado, reage. Fala para ele, reage. Diga para ele, reage. Você é vencedor, irmão. Você é filho de Deus. Você pode vencer. Você pode conquistar. Mas por que você não conquista? A chave está na sua mão, irmão. Você que pode ligar e desligar o carro. Você que pode ligar e desligar a sua vida, fazer as coisas funcionarem. Só que o que você faz? Você prefere deixar que o medo, você prefere deixar que as suas emoções, você prefere deixar que as mágoas, você prefere deixar que as palavras ruins que andam falando por aí, que andam dizendo, domine o seu coração. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então você anda falando daquilo que seu coração está cheio. E hoje à tarde eu estava lendo a Bíblia e eu li o capítulo 11 de Hebreus mais de 4 vezes em voz alta. E eu li de novo. E daqui a pouco eu comecei a chorar. E eu deitei no sofá e fechei os olhos. E Deus começou a falar comigo, meu filho, uma pessoa fala daquilo que o coração está cheio. E eu disse, meu Deus. Existem pessoas que estão com os corações como uma fossa. O Espírito Santo começou a falar isso comigo. E o que uma fossa recebe, irmão? Tudo de ruim, tudo de mal cheiroso. E quando você vai conversar com algumas pessoas, essas pessoas começam a colocar para fora tudo que elas estão sentindo, tudo aquilo que elas estão gerando, tudo aquilo que elas estão vivendo. Se você quer viver um ambiente limpo, você tem que limpar você.
Se você quer viver num ambiente de paz, você tem que ter paz. Se você quer uma atmosfera de vencedor, você precisa mudar o que está dentro de você. E essa noite o Espírito Santo está falando com você. Palavras cheias de fé são as coisas mais poderosas do mundo. Palavras cheias de fé são as coisas mais poderosas do mundo. Comece a usar as palavras para dizer coisa boa. Fale coisas boas do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Os meus filhos às vezes veem, às vezes não. Eu me levanto às vezes da madrugada e vou começar a profetizar sobre eles e por eles. O Arthur disse que um dia será milionário. O Lucas disse que vai ser médico, também vai ser milionário. E eu começo a estender as mãos sobre ele e digo: Senhor, cumpre com aquilo que eles disseram que vão ser. Eles já estão liberando sobre a vida deles. E eu oro por eles e profetizo. Por que eu faço isso? Porque eu aprendi com Jacó, irmão. Eu aprendi com Abraão e com Isaac, que abençoavam os filhos. É claro que era no fim da vida, mas eu não cheguei lá ainda. Mas eu estou no começo, mas eu quero começar a profetizar antes de chegar ao fim. Eu já começo a dizer: vocês serão bênção, vocês conquistarão o mundo, vocês terão... Não posso falar de tudo que eles vão ter, mas vocês terão isso e aquilo outro. E às vezes a gente senta para tomar café e eu começo a dizer para eles: vocês imaginam quando a gente tiver essas coisas, quando Deus entregar para nós, e como é que isso vai surgir? Não sei, irmão. A Bíblia diz que eu tenho que crer, a Bíblia diz que eu tenho que acreditar, e Deus vai dar um jeito. Pastor, você está dizendo que... Irmão, estou dizendo para você que Deus faz. Como assim, pastor? Olha o que eu quero te dizer essa noite. A Bíblia diz que o povo de Israel estava de frente para o Mar Vermelho. E a Bíblia diz que Moisés clamou ao Senhor. E Deus perguntou para Moisés: por que tu está clamando a mim? Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção, Senhor. Deus falou para ele: manda o povo marchar. Irmão, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Quem aqui já foi à praia? Praia é bom demais, né, irmão? Quando você chega na frente da praia, olha o que acontece. As ondas sempre quebram no mesmo lugar, sim ou não? Sim ou não? Me ajuda aí o surfista. As ondas sempre quebram no mesmo lugar, sim ou não? Ou quase no mesmo lugar, verdade? Tem pessoas que são como ondas, sempre quebram no mesmo lugar. Está na hora de você parar de quebrar no mesmo lugar. Tem pessoas que sempre quebram no mesmo mês. Tem pessoas que sempre têm problema no mesmo mês. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi se você já percebeu isso. Tem pessoas que sempre quando chega o dia 15, o dia 16, começa com as mesmas lamentações, com as mesmas tristezas, com as mesmas angústias. Deus está dizendo para você que você precisa parar de quebrar no mesmo lugar. Deus está te convidando a viver o sobrenatural, a viver de forma extraordinária. O que Deus disse para Moisés? Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que avance. Diga para o irmão: Deus está mandando você avançar. Diga para ele: irmão, avance. Como assim, pastor? Deus está dizendo para você que está na hora de você marchar. Diga para ele: marche. Diga para ele: marche. Pastor, mas eu estou vendo na minha frente um grande mar, as ondas estão vindo. O Senhor está te dizendo: marche. Irmão, o mar ainda não se abriu, mas Deus está dizendo para você: marche, porque eu vou abrir o mar para você entrar e passar por ele. Essa noite Deus está te dizendo: marche. Pastor, eu preciso pagar uma conta que eu não sei como vou pagar. O Senhor está te dizendo essa noite: marche. Durma tranquilo. Ei, olha o que eu quero te dizer essa noite. Eu aprendi isso essa semana. Deus, todas as vezes que revelou o seu poder, Deus, todas as vezes que manifestou a sua glória, os homens estavam tranquilos. Que isso, pastor? Você está louco? Não, irmão. Jacó estava fugindo de seu irmão. Ele estava fazendo o que quando Deus se revelou para ele? O que ele estava fazendo, irmão? Estava dormindo. Deus está te dizendo essa noite: está na hora de você dormir em paz. Está na hora de você parar de perder noite de sono, parar de brigar com o marido, parar de mandar ele embora de casa, parar de dizer que não quer mais. Muda de fase. Está na hora de amadurecer, está na hora de crescer. Porque as coisas não dão certo na sua vida, porque todas as vezes que começa a dar certo, você começa com umas picuinhas, com umas coisinhas, e diz, quer mandar mais, quer ser mais. O Senhor está te dizendo que já era para você estar em outro nível, que já era para você estar vivendo uma outra coisa, mas você fica: vai embora. Quem manda aqui sou eu. Quer que eu arrume suas coisas? Deus está falando. Quer que eu arrume as suas coisas?
E o camarada arruma as coisas, ou ela arruma as coisas para ir embora de casa. E o Senhor está dizendo essa noite: muda a chave. Para de interromper os milagres. Para de interromper as bênçãos. E de vez em quando você faz aquilo que não devia fazer. Você fala coisas que não devia falar. Manda mensagem para pessoas que você não deveria mandar. Se conecta com pessoas que você não deveria se conectar. O Senhor está te dizendo essa noite: chega! Diga para o irmão: basta. Diga para o irmão: basta. Pastor, essa mensagem não está muito boa. O problema não é meu, o problema também não é seu. Reclame com aquele que quer mudar a sua vida, aquele que quer mudar a sua história. Está na hora de você cultivar novos hábitos. Está na hora de você pensar em coisas nobres. Só pensa em coisa ruim, só fala coisa ruim. O Senhor está te dizendo essa noite: aprenda a empregar palavras que terão reação favorável ao Espírito. Aprenda a empregar palavras de confissões de fé. Creia em novas realidades. Lembre-se que o seu caráter é a soma de todos os seus hábitos. Ei, o seu caráter é a soma de todos os seus hábitos. O que eu quero te dizer com isso? Os hábitos definem caráter. Você não pode declarar que é íntegro se não for nobre e honesto. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos: praticando. Não existem hábitos espontâneos, instantâneos, melhor dizendo. Você precisa criar novos hábitos. Criar hábitos de dizer palavras boas. Criar hábitos de dizer coisa ruim, mandar mensagem ruim é fácil. Você já viu que o WhatsApp, ele te dá várias sugestões para você mandar figura para as pessoas? Você manda frases, faz memes, e você faz muitas coisas, e você pega o ritmo, e alguém te manda bom dia, você já manda aquele que alguém te mandou, você cria um hábito de responder daquela forma. Está na hora de você criar hábitos de profetizar sobre a vida das pessoas, de abraçar as pessoas, de amar as pessoas. Medite essas coisas, ocupe-te de coisas boas. Deixa eu te fazer uma pergunta: de que você tem ocupado a sua mente? Está ocupado com teu pai? Com teu primo? Está ocupado com teu parente? Com a tua mãe? Com a tua sogra? Com teus vizinhos? O Senhor está te dizendo essa noite: lançai sobre Cristo toda a sua ansiedade, irmão. Ansiedade. Você tem que parar de ficar se preocupando demais. O Senhor está te dizendo essa noite: ou você confia inteiramente na mão dele, ou não confia. O que é confiar em Deus? Eu sempre gosto de dizer isso. É uma dona de casa que sai para trabalhar e contrata alguém para cuidar do filho, e ela paga alguém para cuidar do filho, e ela vai trabalhar. Ela de repente liga 1, 2, 3 vezes durante o dia para saber como está a criança, mas ela está pagando alguém para cuidar, para tomar conta. Por que ela faz isso? Porque ela confia. Se você confia em Deus cuidando do teu filho, para de reclamar, para de murmurar. Se você confia em Deus cuidando do teu pai, cuidando da tua mãe, para de perder noite de sono. O Senhor está te dizendo essa noite: acredite, porque eu estou guardando ele, estou guardando ela, estou protegendo, estou mudando, estou transformando. Se você confia que Deus te entregou o seu marido, pare de crise de ciúme. Não vou dormir à noite, que eu não sei o que ele está fazendo, não sei para onde ele foi. Ou você acredita, ou você não acredita. Vença esses medos, vença essas coisas e ative o poder da fé dentro de você. Irmão, às vezes eu estou numa linha de raciocínio, o Espírito Santo começa a mudar as coisas dentro de mim. Agora, por exemplo, a fé é algo pessoal. Diga para o irmão: a fé é algo pessoal. Diga para ele: a fé é pessoal. Diga para ele: a fé é pessoal. Diga para ele: ative a sua fé. Diga para ele: comece a andar por fé, viver por fé. Como é que eu faço isso, pastor? Creia, irmão. Acredite. E eu gosto desta palavra, porque esta palavra é boa. A fé se projeta no futuro. A fé espera algo que ainda não chegou. O que a fé espera? Algo que ainda não. Diga para o irmão: está chegando algo. Diga para ele: está chegando algo. O que é? Não sei, mas sei que está chegando. Eu sei que é bom. Por que eu sei que é bom? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus está fazendo algo novo essa noite.
A fé é o poder de Deus presente. Eu não baseio a minha fé naquilo que eu sinto. Eu não fundamento naquilo que eu acho. Eu acho interessante que algumas pessoas, às vezes, muito empolgadas, às vezes com o nariz em pé, diz para mim assim, mas eu não estou sentindo. Eu olho para eles e digo, o que você sente ou deixa de sentir, a Bíblia diz que isso não muda nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que acreditar naquilo que Deus diz, não naquilo que eu estou sentindo. Por isso a Bíblia diz, de tudo que deveis guardar, guarda o seu coração. Porque o coração do homem é enganoso. O que você pode estar sentindo agora pode não ser verdade, irmão. O que a Bíblia diz? Que tudo é possível àquele que crê. É nessa palavra que eu tenho que acreditar. Em que eu preciso acreditar? Que tudo é possível àquele que... Aqui, rapidamente, eu sei que algumas pessoas não gostam, mas eu vou falar. Quem aqui gosta de futebol, irmão? Quem aqui gosta do Flamengo? Mais da metade da igreja. Você sabe o que é fé? Sabe o que é fé? O Vitor Hugo sabe o que é fé. O Vitor Hugo vai para a partida assistir o jogo do Vasco. Exemplo, tá? Exemplo, tá? E ele pega um cartaz e escreve assim: eu já sabia, o jogo ainda não começou. E ele coloca lá, eu já sabia. Isso é o quê? Ele tem fé, irmão. Aí o time dele está perdendo 2 ou 1-0. Não vamos falar do time do Vitor, não, vamos falar do nosso. Igual na final da Libertadores, nós estávamos perdendo. Era quantos minutos? Eu nem lembro mais. Eu sei que a gente estava perdendo, eu estava em pé. Estava perdendo? Estava perdendo de 1-0, a gente estava em pé. O irmão está me ajudando ali já, ó. Obrigado. A gente estava perdendo. E sabe o que aconteceu, irmão? Era 8 minutos. É isso que você... 8 minutos, obrigado. 7. Hã? Ele falou ali. Aí ele estava lá assistindo o jogo. Aí olha só, irmão. De repente, o jogo vira. Quando o jogo vira, alguém levanta o cartaz. O que está escrito no cartaz? Eu já? Irmão, ele sabia mesmo? Sabia ou não sabia? Por que ele fez o cartaz? Porque ele tinha? Ele tinha? A fé, irmão, é o maior poder que move o mundo. Pastor, você está dizendo que Deus participa Deus participa de uma partida de futebol? Irmão, Deus participa de tudo. Tudo aquilo que é importante para você é importante para Deus. Não esquece disso. Tudo que é importante para você é importante para... Tudo que é importante para você é importante para Deus. Se uma bolsa é importante para você, é importante para Deus. Se uma casa nova é importante para você, é importante para Deus. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer, irmão, que você pode não estar vendo, mas você precisa começar dizendo assim, ó: eu já sabia que Deus ia fazer. Diga para o irmão assim: eu sei que Deus vai fazer.